raios, feixes, reflexão, imagem, velocidade, objetos. Tudo isso está ligado a uma única ideia. A luz. Hoje, Mariana, nós vamos refletir. Um raio de luz que insiste em voltar para o meio de onde ele partiu. Kleber e Mariana, por que é que conseguimos assistir a um filme projetado numa tela como esta? Não sei, mas Kleber, lembra quando a gente brincava no parque? Lembra? Naquela casa de espelho, né? Isso. Era irado. Tinha horas que a gente ficava gordo, magro, alto, baixo. E o que acontece com a luz para que essas coisas aconteçam? Eu aposto que tem a ver com a reflexão. Tipo, para cada superfície diferente, vem uma imagem diferente. É, que nem na concha de metal, que mamãe tem lá em casa. Que de um lado você fica de pé, do outro lado você fica de ponta cabeça. É o fenômeno da reflexão regular da luz, Kleber. E olha, veja, dá até para medir os ângulos de incidência e a reflexão da luz. Tá, mas onde é que o cinema entra nessa história? Mariana, acompanhe a trajetória da luz que ela parte daquele projetor. Veja, esses raios batem na tela e eles refletem até chegar aos nossos olhos, é isso? É isso aí mesmo, Kleber. De acordo com a superfície de reflexão e do meio de propagação da luz, nós temos um tipo de imagem refletida. Nesse caso, chamamos de reflexão difusa da luz. Tá, o cinema eu já entendi, mas e as tais imagens do Kleber no parque? Nos espelhos esféricos, se a curvatura dos mesmos não for muito acentuada, é possível obter vários tipos regulares de imagens. Vejam estas, por exemplo. Nesse caso elas parecem menores, né, professor? E a gente consegue ver tudo com mais abertura. Essa maior abertura que você fala, Kleber, é chamada de ângulo visual. Notem que nos espelhos convexos a imagem será sempre menor e nunca estará invertida em relação a um objeto, claro. Além disso, não dá para projetar esta imagem numa parede, por exemplo. Mas tem como projetar uma imagem numa parede com um espelho esférico? Eu tenho um espelho esférico que eu uso para acertar maquiagem, sabe? Retocar. Isso. O espelho que a Mariana usa para dar o seu retoque final é um espelho esférico, mas com a curvatura inversa ao anterior. E é chamado de espelho côncavo. É isso mesmo, professor. Quando eu aproximo o meu rosto dele, chega uma hora que eu vejo o meu rosto num tamanho bem maior do que o natural. Isso mesmo, Mariana. Quando o seu rosto está entre o foco e o centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem não aparecerá invertida e será maior, o que, é claro, irá facilitar a sua maquiagem. Né? Mas e se a Mariana ficar muito longe do espelho? Ou bem no foco? Vamos ver o que acontece. Nossa, a imagem está menor e invertida, projetada na parede, quando o objeto está antes do foco. Esta imagem é chamada real,
Porque os raios de luz que partem do objeto se refletem no espelho e são concentrados em uma região do espaço. Como existe a parede, os raios de luz formam, de fato, uma imagem projetada. Mas na outra situação apareceu só um disco de luz. Por quê? Calma, Kleber, ele ainda não terminou de falar. Kleber, nesse caso dizemos que a imagem é imprópria ou que está no infinito. Na verdade, quando um objeto se encontra precisamente sobre o foco de um espelho côncavo, sua imagem não é formada. Os raios de luz que dele chegam são refletidos e retornam paralelos entre si. Ah, então é por isso que a imagem não se forma. E aí fica aquele disco de luz, né? É isso mesmo, Kleber. Os espelhos esféricos são utilizados em inúmeras aplicações, como espelho retrovisor, por exemplo, instalado no lado direito do veículo, nesse caso um espelho convexo. Até instrumentos ópticos sofisticados, como um telescópio. Aí sim é usado um espelho côncavo e ele é empregado para ampliar relativamente o tamanho de um objeto celeste que está se observando ou que está se estudando. E aquele tal de Gauss, por que tanto se fala nele? Na verdade, são muitas as contribuições do Gauss para a ciência. Como matemático, suas teorias até hoje fundamentam muitos processos de análise para a produção de novos conhecimentos. E na óptica, através do chamado referencial de Gauss, podemos obter com precisão informações a respeito da formação de imagens por reflexão em espelhos esféricos. É claro, além de outras aplicações. Professor, por que apesar de enxergar de corpo inteiro, as mãos e as imagens delas produzidas pelo espelho não se superpõem? Isso mesmo, Mariana. Isso acontece porque a distância de um ponto luminoso em relação ao espelho plano é igual à distância da imagem desse mesmo ponto, também em relação ao espelho. Procure pegar um espelho, colocá-lo sobre um papel e escrever alguma coisa.